Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Audrey e a dica de hoje é como fazer um pano de prato com acabamento lateral, com a bainha toda embutida e com a aplicação de um carimbo. Tá super legal o vídeo, vamos para a aula. Então vamos lá. Esse aqui é o pano de prato que eu comprei numa lojinha aqui próximo à minha casa. Não era o que eu queria, mas era o único que a lojinha tinha. Chegando com o pano de prato aqui em casa, eu percebi que algumas partes estavam assim, olha, desfiando. Mas não tinha mais o que fazer. Os dois panos que eu comprei vieram assim, e eu só comprei 2 panos para fazer o nosso DIY. Então, o que eu pensei, olha quanto veio desfiado. No início, só tinha reparado uma partinha ou outra, mas daí eu fui lavar o tecido para retirar a goma e ele encolheu o que fosse preciso encolher, né, para daí a gente fazer o nosso pano. E quando eu lavei, apareceram muitos outros pontos de desfiado. E a gente não quer fazer um pano de prato para depois ficar desse estado, né? Não dava para eu cortar fora, não dava para eu cortar essa borda fora, porque esse tecido é muito estreito. Ele tem, eu acho que 40 centímetros. 38,5, gente, é muito estreito. Eu tenho uns panos de prato aqui mais antigos em casa, que já estão bem sujinhos. Eu fui pegar para comparar. Vou colocar aqui de lado. Olha o quanto esse pano é menor. Ele é muito pequeno, tá? Então, o que eu pensei em fazer? Pensei em desmanchar essa costura toda aqui da borda, fazer um viés do tecido que eu vou fazer o barradinho para ele ficar bonitinho e não ficar assim todo desfiado e a gente perder o nosso trabalho, tá bom? Então eu peguei essa ferramentinha, que é um abridor de casas e um desmanchador de costura, e vou desmanchar toda a costura desse pano de prato. É só a gente ir passando ele assim e removendo toda a linha da costura, tá bom? Eu vou pular esse passo, senão vocês vão ficar cansadas aqui. Isso não tem nenhum segredo e é muito chato ficar assistindo. Já já eu volto com o pano pronto. Pronto, eu já abri toda a costura, já desmanchei. Agora eu vou pro ferro abrir essa costura aqui, tá vendo? Vou passar o ferro para ficar o pano sem a marca dessa dobra. Pronto, agora que eu já passei, já alisei essa bordinha aqui onde estava a costura rebatida, a gente consegue ver, né, como foi costurado, cortado bem tortinho o tecido, olha. Então agora a gente pode dar uma refilada, uma acertadinha. É bom pegar uma régua, colocar aqui para acertar esse tecido. Vou pegar minha base de corte, meu cortador, para a gente conseguir acertar. Você também pode acertar com régua e tesoura, tá bom? Só vou tirar uma beiradinha aqui, 1 centímetro só. Para o nosso trabalho ficar bem bonitinho, né? Aqui do outro lado também. Bem pouquinho. Só pra gente conseguir costurar tudo certinho. Agora, eu vou cortar
um viés, que não precisa ser na diagonal, tá? Eu me esqueci agora o nome. Quando na diagonal é viés. Quando é cortado no fio reto, se chama debrum, tá bom? Então aqui eu vou fazer o debrum. A gente não precisa cortar na diagonal. Se você quiser usar viés pronto, fica à vontade, dá certo, normal, tá legal? Então, eu vou cortar aqui um debrum de 4 centímetros para a gente poder dobrar e redobrar. Vou explicar para vocês como que a gente faz a dobra para ficar bem bonitinho, tá? Eu vou fazer com esse tecido xadrezinho aqui preto. O pessoal que curte aí o estilo farmhouse, né? Tá super na moda, super em alta. Ou se você quiser fazer pro Natal, faça em tecido de Natal. Eu peguei um para fazer também, olha. Depois eu vou fazer essa sugestão aqui, bem fofa, bem bonitinha pro Natal. Mas eu resolvi começar com esse xadrezinho. Então eu vou marcar aqui 4 centímetros pra gente fazer o debrum. O viés, ele é muito necessário quando a gente vai fazer partes curvas, tá? Para ele assentar e ficar com acabamento bonito. Mas se a gente vai utilizar em bordas retas, não tem necessidade de ser em viés. Você pode fazer em debrum, que você acaba economizando bastante tecido. A minha lâmina de corte já tá muito antiga e aí ela dá umas falhas. Eu vou cortar mais uma tira. Além dessas 2 tiras aqui pra gente fazer o debrum, eu vou cortar o barradinho pra gente colocar no pano de prato. Vou virar aqui, tá vendo? Aqui era onde estavam as costuras nas 2 laterais. Eu vou pegar essa parte aqui que não tem costurinha nenhuma. Se por acaso o seu pano vier com a bordinha aqui, corta ela fora ou abre a costura para não ficar um volume muito grande debaixo do barrado, tá bom? A gente precisa de um barrado que seja um pouquinho maior, que sobre aqui pelo menos um dedinho na lateral, para a gente poder embutir a bordinha do tecido para dentro. Então, eu vou pegar, deixa eu ver, mede o tamanho que você vai querer o seu barrado. Eu vou querer um barrado de 10 centímetros, acho que vai ficar bem bonito. Você pode fazer de um lado com 10 centímetros, do outro menorzinho, aí fica a seu critério. Eu vou deixar um dedo de cada lado a mais para poder embutir a costura. Ah, lembrando, se você quer um barrado com 10 centímetros, marque 12 centímetros para você ter a bordinha da costura, tá bom? Agora eu vou querer uma faixinha lá pro outro lado. Ela não precisa ser grandona. Se você quiser, você pode fazer sim, tá? Mas eu vou querer uma faixinha menor pro outro lado, mais ou menos a metade desse tamanho. Então, se aqui eu usei 12, para lá eu vou usar 6 centímetros. Pronto, a nossa barrinha já tá cortada. Agora, o que eu preciso fazer? Essa parte
maior eu vou costurar aqui e a parte menor eu vou costurar lá na outra ponta. Vou costurar aqui, dando acabamento na outra ponta. E aquela faixinha menorzinha que a gente cortou, mais fininha, a gente vai fazer na lateral, tá bom? Para isso, eu vou pegar essa faixinha, vou lá no meu ferro de passar roupa, vou dobrar ao meio e passar o ferro de passar aqui, vincando bem essa parte. Depois que o vinco estiver aqui, eu abro e levo essa bordinha e passo vincando também. E a mesma coisa do outro lado. Presta atenção para suas listinhas ficarem bem encaixadinhas assim, bonitinho, para não ficar torto, tá? E aí, essa partinha aqui, olha, que formou um viés de 2 centímetros, né? A gente cortou 4 centímetros, dobrou 1 centímetro para dentro. É com ela que nós vamos fazer o acabamento aqui na lateral, para ficar bem bonitinho e não ficar aquela coisa toda desfiada, tá? Vou lá no ferro passar, que isso todo mundo sabe. É só dobrar o meio, passar, depois vir com as duas bordinhas no meio e passar também. Já volto. Pronto, olha, já voltei com tudo passadinho, as duas tirinhas das laterais. Aqui o meu barrado maior. A gente vai posicionar ele aqui para bater a nossa costura aqui com o pezinho de máquina, certo? E aí, o tanto de tecidinho que a gente cortou a mais nas duas pontas, a gente vai dobrar e passar para ele ficar exatamente do mesmo tamanho do tecido de baixo, tá? Assim, quando a gente passar a costura, já vai ficar legal. Eu vou explicar depois para vocês como eu vou passar a costura. Eu já deixei aqui a dobra certinha, olha, para quando a gente desvirar o trabalho, ele fica aqui prontinho, só pra gente rebater a costura. Então, como eu quero que o meu tecido caia assim, e eu quero que a minha costura fique embutida, eu vou pegar ele do jeitinho que ele tá, vou tombar ele assim e vou unir ele por aqui, tá? Então, é por aqui que eu vou passar a minha costura. Vou prender aqui com uns alfinetes. Vamos costurar aqui com um pezinho de máquina. Porque quando a gente desvirar, vai ficar um acabamento bonitinho, tanto na frente quanto atrás. Vocês vão ver que graça que fica. Vou mostrar aqui para vocês. Faz de conta que a gente costurou aqui, né? Eu vou costurar com vocês. Aí, a hora que a gente desvirar o trabalho para virar aqui para rebater, a nossa parte de trás, olha, vai ficar bonitinha com barradinho também, tá bom? A mesma coisa a gente vai fazer com esse daqui. É sempre bom alfinetar ou alinhavar, quem prefere, porque aí a hora que chega lá na máquina, né, a gente não fica com dúvida e evita erros. Que nem aqui a gente coloca e depois a gente experimenta para ver se ficou certo, antes de passar a costurinha. Se errar, não tem problema, é só desmanchar, né? Mas é tão chato desmanchar, a gente perde tanto tempo que o que a gente puder fazer para evitar, vamos fazer.
Vamos lá para a máquina. Bom, a primeira coisa que a gente vai costurar no tecido é aquele debrum que a gente fez vincando o tecido no ferro, tá bom? A gente vai abrir, tirar esse daqui que a gente alfinetou que tá por trás, para ele não ser costurado agora. Coloque ele de lado. E nós vamos alinhar aqui o tecidinho, que é o nosso debrum, e vamos passar uma costura aqui onde foi feito o vinco. Começa sempre com o retrocesso no início e no final. É só ir alinhando o tecido e costurando. E aqui a gente pode cortar fora esse excesso de tecidinho, tá? Importante que vocês cortem bem retinho, então vira o tecido e corta aqui na beiradinha. Esse tecidinho aqui, depois a gente vai dobrar ele assim e costurar para fazer uma alcinha. Essa alcinha se chama azelha, para a gente costurar no nosso pano de prato. Vamos costurar ela já, que a gente já pode embutir ela na costura. Vou mostrar para vocês. Vamos dobrar bem certinho e passar uma costura. Ficou uma alcinha, tá vendo? E essa alcinha a gente vai colocar no meio do nosso pano para se a gente quiser pendurar. É só fazer assim e costurar. Para costurar essa azelha, nós vamos achar o meio do nosso pano de prato. Aqui tá difícil, que tá muito próximo. Então a gente põe aqui cantinho com cantinho e encontra o meio. A hora que a gente encontrar o meio, a gente vai posicionar ela aqui, porque a gente vai virar o tecido para costurar do outro lado, lembra? Então, eu vou posicionar essa azelha aqui, eu vou querer fazer assim, ó, ela do ladinho, uma da outra. Eu vou pôr um alfinete aqui só para ela não se soltar. Ou você pode fazer uma costura de segurança, acho melhor, né? Assim a gente fica livre dos alfinetes. Vamos vir aqui, ó. E fazer a costura de segurança. Só para ele não se soltar mesmo. Pronto, ó. O nosso debrum tá desse lado e a azelha tá desse. Aí, a hora que a gente fizer aqui a nossa costurinha, vai ficar bem acabado, tá bom? Então, agora vamos virar o nosso pano. Posicionar aqui de novo. E vamos fazer assim. Tá vendo? Ele já até se dobrou, porque a gente deixou vincadinho, né? Então, você dá uma conferidinha, está tudo ok. E vamos fazer assim, ó. Dobrar o tecido bem em cima da costurinha. Aqui na máquina, a gente consegue até ver a sombra do tecido. Ele tem que bater igualzinho, tá bom? E a hora que a gente passar a costura aqui, ela também vai aparecer rebatidinha do outro lado. Então, esse passo tem que ser feito com bastante capricho para o pano ficar bonito. Olha como vai ficando certinha a costura. Tirar esses fios. O tecido vai desfiando muito, então já vai removendo esses fios para eles não ficarem presos na sua costura. Se você achar melhor, você pode voltar no ferro,
passar de novo direitinho antes de costurar. Prontinho, nosso pano já tá com o acabamento lateral perfeito. Agora é só fazer a mesma coisa do outro lado, mas não precisa mais pregar a zelha, ela já tá pregada. O próximo passo agora é dar acabamento aqui, onde a gente já deixou alfinetado. E aqui também tem um truque super legal. A gente já deixou aqui passadinho, lembra? Que a gente fez assim, mediu para ficar passadinho. Um jeito super legal que a gente vai costurar aqui agora é virar essa dobrinha que a gente fez para trás. Vira ela, deixa ela presinha aqui atrás, porque a hora que a gente desvirar a nossa costura, vai dar um acabamento super legal, vocês vão ver. Então, vira os dois lados. Vira ele para trás para dar o acabamento e vamos passar a costura. Agora eu vou mostrar para vocês que legal que fica esse acabamento. Então tá, a gente fez assim a nossa costura. A hora que a gente levanta aqui, olha, ela já fica toda viradinha pro outro lado. E aí, você pode passar ferro de novo para assentar aqui essa costurinha. Virar aqui, acertar a dobra bem certinho. E aqui a gente também passou 1 centímetro viradinho, lembra? Então, a gente vai acertar aqui o nosso cantinho. Eu vou colocar um alfinetinho aqui para ir ajudando. A mesma coisa aqui. E a gente tem uma dobrinha aqui. Olha que gracinha que vai ficar esse acabamento. E aí é só a gente vir fazendo a costurinha aqui, nessa borda toda. Ou se você não quiser que apareça a costura aqui, você pode fazer um acabamento de costura invisível, tá bom? Mas eu vou fazer a máquina mesmo. Pronto, já temos a nossa
bainha totalmente pregada. Agora é só fazer o mesmo do outro lado. Pronto, olha só como ficou o nosso paninho, com o barradinho dos dois lados, com o acabamento na lateral bem bonitinho e com uma azelha para se você quiser pendurar o teu pano, ele vai ficar penduradinho, bonitinho, tá legal? Só assim, teu pano já tá lindo, maravilhoso. Só que eu quero colocar aqui um detalhe. Eu fiz um carimbo, fiz esse carimbo aqui. E eu gostaria de carimbar aqui do ladinho ou aqui no meio. Acho que eu vou carimbar aqui no meio. O que vocês acham? Pena que não é live, né? Senão dava para vocês opinarem. Mas eu vou fazer aqui no meio esse carimbo. Bom, eu quero testar uma coisa aqui com vocês. Na verdade, eu já testei. Peguei um pano meu velho, manchado, para testar o carimbo, tá bom? E eu usei essa tinta Refill Color. Na verdade, essa tinta, ela funciona quando a gente coloca na carimbeira e usa com a carimbeira no tecido. Eu quis usar nesse carimbo grandão que eu fiz aqui e eu apliquei com o rolinho e testei aqui, olha. Ele funciona sim, mas passando com o rolinho fica muito claro, tá? Como eu não quero utilizar carimbeira, que a gente acaba desperdiçando muita tinta, eu vou fazer um outro teste. Vou pegar aqui um outro pedaço do meu pano. Vou pegar um frasco que eu tenho aqui de tinta acrylex. Algumas vezes eu testei a tinta acrylex com rolinho direto e saiu falhado, porque ela é muito grossa. Então, eu não sei explicar para vocês, ela não saiu legal a carimbada. E outro dia eu assisti um vídeo no YouTube que a pessoa pegou a tinta de tecido e para deixar essa tinta um pouco mais fluida, um pouco mais fina, ela colocou uma pitada de sal. Então eu vou fazer esse teste aqui com vocês, ó, coloquei um pouquinho de sal. Ela explicou que o sal deixa a tinta mais líquida e daí é só sacudir. Porque se a gente colocar água, não dá certo. A água vai fazer com que essa tinta corra pelo tecido e fique toda borradinha. Nossa, eu já senti, gente. Ó o barulhinho. É uma tinta bem dura essa da Acrylex e quando a gente põe o sal, ela fica molinha. E ela falou que isso não interfere em nada, ela já testou e dá super certo. Então, eu vou querer fazer aqui um teste com vocês. Vou colocar aqui no mesmo lugar que eu testei a outra tinta. Nossa, gente, vocês viram? Ela ficou bem líquida, bem rala. Eu vou despejar aqui de novo um pouco para vocês perceberem. Eu não sei se vai dar errado porque o meu rolinho já estava sujo com a outra, mas se der errado eu pego outro rolinho. Olha como fica líquida a tinta. Nossa, eu amei, tomara que dê certo. Vai dar, né? Ela já fez no vídeo dela e eu vi que ficou super legal. Aí a gente pega o carimbo e aplica com o rolinho. E vamos ver, né? Vamos fazer pressão para todos os lados. Olha que gracinha que ficou, gente. Ficou lindo. Eu achei que ficou um pouquinho fraco, mas eu acho que é porque eu já tinha misturado aqui com o outro. Eu vou pegar um rolo limpo pra gente testar com o rolo limpo. Pera só um minuto.
Peguei outro rolo e peguei uma bandeja aqui pra gente testar sem a interferência da outra tinta, né? Olha como... Ai, tá tudo preto no preto, não dá pra vocês verem. Mas fica muito fininha a tinta. Realmente muda completamente. Eu vou trabalhar aqui carregando o meu rolinho. E vou experimentar aqui de novo, do ladinho, para vocês verem. Eu acho que ficou muito fino, né? Mas fica legal do mesmo jeito, gente. Eu vou fazer assim mesmo no meu pano, porque eu gostei. Então tá, vou aplicar aqui bem no meio. Não foi realmente a interferência da outra tinta, não. Então, vamos lá, dá pra gente usar a mesma. Trabalha bem o rolinho para ele carregar bem. Aplica aqui com cuidado, tá? Não faz isso sobre o seu pano igual eu tô fazendo, porque essa tinta tá bem molinha. Tá vendo que dá umas espirradinhas aqui no carimbo? Pode espirrar no seu também. Então, aplica em tudo bem legal. Vira. Posiciona bem. A minha mesa tem uma fórmica, então não me preocupei em pôr nada embaixo. Mas você pode pôr um saquinho plástico só para não sujar, tá bom? E vamos ver. Olha que graça que ficou o nosso guardanapo. E aí, o que a gente precisa fazer é aguardar a secagem de 72 horas para poder lavar, tá bom? Mas assim que tiver sequinho, você já pode usar normal. Deu pra gente aprender bastante coisas nessa peça, né? Para fazer o barrado, esse acabamento aqui da lateral para o nosso pano ficar perfeito, esse acabamento todo embutido aqui, a azelha para pendurar, o carimbo. E aí, o que vocês acharam? Gostaria muito de pedir que, se vocês gostaram, deixa um like, compartilha com os seus amigos. Aqui você pode alterar, se você quiser, você faça stencil, faça um pet appliqué, ou mesmo deixe sem nada, só com o tecidinho costurado já vai ficar lindo. Essa é uma ótima pedida para presentear quem você quiser, ou para vender aí, conseguir faturar uma graninha antes do Natal, tá bom? Não esquece de deixar seu like, de deixar um comentário para mim. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Um beijo, Deus abençoe e até a próxima. Tchau!